Boa galerinha, professor Leandro com vocês, mais uma videoaula, dessa vez de correção dos exercícios da unidade 4, belezinha? Vamos lá. O retângulo a seguir tem as medidas de seus lados indicadas. Observe-o, responda as questões. Se aumentarmos 20% a medida da base e reduzirmos 20% a medida da altura, o que ocorre com a área? Povão, você aumentar 20%, nós temos aqui, ó, a base, né? A base vale 15. Então é o seguinte, para eu aumentar 20%, eu vou multiplicar por 1,2. Deixa eu melhorar aqui o tamanho da minha caneta. Eu vou multiplicar por 1,2. Eu cheguei a comentar isso daí com vocês na sala de aula, né? Por que 1,2? Porque eu não estou aumentando 20%. Eu estou fazendo o seguinte. Eu estou pegando aqueles 100%, 100%, mais aqueles 20% que eu tenho que aumentar. No total de 120%. Quando eu divido por 100, são duas casinhas para a esquerda. 1,2. Tá certo? Então, você aumentar 20% é você multiplicar por 1,2. Qualquer número, no caso ali, foi o 15, certo? Então, vamos lá, ó, 15 vezes 1,2. 2 vezes 15, 30. 1 vezes 15. Isso aqui ficou horrível. Deixa eu... Vou apagar aqui. Beleza. Então vamos lá. 2 vezes 15, 30. 1 vezes 15, 15. E soma. Só que, ó, 1,2, né? Uma casa decimal. Então, aumentei em 20%. O total agora, a minha base vai passar a ser de 18 unidades de medida, que eu não sei o que ele botou aqui, eu não sei se é centímetro, se é metro, se é decímetro. Então, é só 18. Aí ele falou para reduzir. O que significa reduzir? Se aumentar 20%, a gente coloca 100 mais 20, reduzir 20% é 100 menos 20. Então, dessa vez eu vou estar multiplicando por 0,8. Por que 0,8? Porque 100 menos 20 dá 80. 80% do preço. 80% do valor. E eu multiplicar por 10 é só pular uma casinha para a direita, dá 8. Então, a minha nova altura é 8. Tá certo? Se ele está falando de área, vamos ver o que está acontecendo com a área, né? A área antiga é base vezes altura 150. Conta com 10, é a melhor coisa que tem, né? A minha nova área vai ser 18 vezes 8. Vamos lá, vamos tentar fazer essa conta de cabeça. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 8, 64. 80 mais 64 dá 144. Então, olha a minha área antiga. Olha o que aconteceu depois que eu mexi. Tá certo? Então, letra A. Tá aqui, ó. O que ocorre com a área? Ela diminui. Letra B. Se aumentarmos em 40% a medida da base e mantivermos a medida da altura, o que acontece com a área? Vamos lá. Aumentar 40% a base, 1,4, pelos mesmos motivos anteriores. Você está acrescentando 40% àqueles 100. Então fica 140 sobre 100, duas casinhas para a esquerda, 1,4 vezes 15, tá certo? Vamos fazer aqui a nossa continha. 15 vezes
1,4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 1 mais 2, 6. E 1 vezes 15. Agora a gente soma. 0, 11 foi 1, 210. Beleza? Uma casa decimal, 21. Então, quando eu aumento 40%, o novo número passa a ser 21. Então, vou até colocar aqui, ó, letra A. Esse daqui é a letra B. Eu ainda não me acostumei a escrever com isso aqui. A minha mesa ela já não é muito boa, que ela é curta. Não tem como eu apoiar meu braço fica flutuando. Aí, para escrever com o braço flutuando é horrível. A minha nova área aqui na B será 21. Aí ele falou para manter a altura, que é 10. Vai passar a ser 210. Letra C. Se reduzirmos em 40% a medida da base e aumentarmos em 20% a medida da altura, o que ocorre com a área? Bom, vamos lá. Deixa eu apagar. Limpar um pouquinho aqui a minha lousa. Se reduzirmos em 40% a medida da base, então reduzir 40%, 100 menos 40 dá 60. Vou calcular 60% da base e aumentarmos em 20 a medida da altura. A gente já fez isso daqui, né? Não, na letra A ele reduziu, então a gente vai aumentar em 20%. É tranquilo também, né? 1,2 vezes 10. Beleza? Bom, povão, dá pra gente fazer de cabeça isso aqui já, hein? É 6 vezes 15. Quanto que é 6 vezes 15? 6 vezes 15 dá 90. Só que eu tenho uma casa decimal, então aqui tem que ter uma casa decimal, dá 9, ó. 1,2 vezes 10, multiplicar por 10, você pula uma casa para a direita, então dá 12, certo? Agora você multiplica para chegar nessa nova área. Letra C, a minha terceira área, será 12 vezes 9, de cabeça de novo, hein? 9 vezes 10, 90. 9 vezes 2, 18. 90 mais 18, 108. Alright? Tá certinho aí, meu povo? Vamos corrigir. E já vamos para a próxima. 2. Escreva V se a afirmação for verdadeira e F se for falsa. Multiplicar o número por 1,32 é aumentar esse número em 32%? Sim. Você pode ver pelos meus cálculos aqui da questão anterior. O que é 32%? A palavra porcento é sobre 100. Então, 32%. Só que ele está aumentando em 32%. Você vai pegar esses 32 e vai acrescentar no 100 que você já tinha. Totalizando 132%, duas casinhas decimais. Tá aqui, ó, 1,32. Tá certinho. Se o valor de uma mercadoria é multiplicado por 0,95, isso equivale a dar um desconto de 5% dessa mercadoria. Vocês têm que pensar o seguinte: acréscimo e desconto é sempre em cima de 100. O 100 é a tua base. Se eu estou acrescendo, vai ser 100 mais alguma coisa. Se eu estou descontando, 100 menos alguma coisa. No caso é isso aqui. 100 menos 5 dá 95. 95 sobre 100, duas casinhas decimais. Tá certo? Então, verdadeiro, verdadeiro. 3. Considere que a medida do lado de um quadrado foi aumentada em 10%. Se essa medida é representada por x, obtenha a medida do novo lado do quadrado em função de x. O que isso aqui significa? Isso aí já está adentrando na matéria nova.
Se eu tenho um quadrado e já sabemos calcular a área do quadrado, qual é a fórmula da área do quadrado? Quadrado é lado vezes lado. Ele falou para você que o lado, no caso, vale x. Então seria x e x. A minha área, do jeito que está aqui, do quadrado é x vezes x. Que a gente escreve na matemática x ao quadrado. X vezes x. Tá? Quando eu coloco mais 10%, significa dizer que eu estou multiplicando esse cara aqui por 1,1. Lembra da explicação dos exercícios anteriores. A gente está sempre nessa mesma batida, tá? Então não esquece que eu estou aumentando aqui, porque é o mesmo valor do lado. Então seria x vezes 1,1, x vezes 1,1. Qual seria a minha nova área? O que ia estar acontecendo agora? Em função de x. O que significa em função de x? Que o x vai aparecer na minha resposta. É isso aqui, ó. Tá certo? Eu vou multiplicar. X vezes x é x ao quadrado. Ok? Vezes, quanto que é 1,1 vezes 1,1? Esquece um pouquinho a vírgula. 11 vezes 11. 121. Acabei botando a vírgula aqui. Quantas casas decimais eu ia ter? Uma, duas casas decimais. Duas casas decimais. Tá certo? É isso aqui. A área do novo quadrado em função de x. Perdão, pessoal. Então isso daqui já é até a letra B. Eu respondi a letra B querendo responder A. A medida do novo lado. Tá aqui, ó, a letra A. A medida do novo lado. Eu tô querendo corrigir isso aqui um pouquinho rápido, porque eu tô gravando o vídeo e tô dando aula para outra turma, na outra escola. Então, perdão aí. Eu tô respondendo aqui as mensagens. O percentual de aumento da área do quadrado. Então, povão, lembra que eu falei da tua base. A tua base é 100. Se você está aumentando, vai ser 100 mais alguma coisa. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Foi 100, 121. Aumentou em quanto? Em 21. É a diferença para 100. Qual é o percentual? 21%. É o percentual de aumento. Observe o quadrado e o retângulo representados a seguir. Um espaço enorme. Escreva uma equação para cada situação. Olha só. Isso daqui já é referente a essa parte de álgebra, né? Escreva uma equação para cada situação. O perímetro do quadrado é 100 centímetros quadrado. Vamos lá, o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Lembra, são 4 lados iguais. Então eu tenho 4 vezes o 2x. Lembra da nossa videoaula que eu expliquei para vocês que eu colocar a multiplicação, o vezes, o pontinho, ou não colocar entre número e letra é a mesma coisa. Fica subentendido que é a mesma coisa. Tem uma multiplicação ali. Tá certo? E qual seria o resultado disso daqui? 4 vezes 2, 8 vezes x. Então eu posso escrever 8x. E fica assim, acabou. Isso daqui é um monômio, mas a gente pode considerar uma fórmula algébrica. O perímetro do retângulo, sim, perdão, ele pediu para igualar a 100, né? Então esse da cara aqui é o perímetro, igual a 100 centímetros. Então o que ele está falando para você? Que 8x é igual a 100. Agora sim é uma equação algébrica. Letra B. O perímetro do retângulo é de 64. Então vamos lá, perímetro do retângulo. Não podemos esquecer que a base ela se repete aqui em cima e a altura se repete aqui do lado. Então nós temos 12 mais 12 mais a altura. X mais 2 mais 2. A outra altura. X mais 2. Então esse daqui é o perímetro. Ó. Base, base, altura, altura. Tá certinho? Só dar uma corrigida aqui enquanto vocês vão pensando aí.
Agora o que eu tenho que fazer? Eu vou igualar ao que ele pediu, igual a 64. Só que eu não posso entregar minha resposta assim. Eu tenho que juntar os números e juntar as letras. O nome disso é reduzir os termos semelhantes, tá certo? O que são termos semelhantes? Número com número, letra com letra. 12 mais 12, 24. Mais 2, 26. Mais 2, 28. X mais X, eu tenho 2X. Mais 2X. Igual a 64. Tá certo? E é isso aqui. Você pode parar aqui, tá? Que ele pediu para você montar uma equação. É isso aqui. Dá para fazer mais coisas, mas a gente vai parar por aqui por enquanto. Tá certo? Não pode somar o 28 com esse 2x, tá bom, pessoal? Porque isso daqui é letra, isso daqui é número. Não se mistura letra com número na soma e na subtração. C. A área do quadrado é de 256. A área do quadrado, lado vezes lado. Então, 2x vezes 2x é igual a 256. Quando eu estou multiplicando, eu posso multiplicar tudo. Ó, 2 vezes 2, 4. X está aparecendo quantas vezes? 2 vezes. Lembra da decomposição, da fatoração, que a gente colocava esse 2 em cima para poder indicar que o número se repetia? Se tivesse 3 vezes, eram 3 e assim por diante, tá? 2, 5, 6. E para aqui. Não precisa fazer mais nada. Tá certo? Vamos limpar aqui. Limpou, limpou. Continuou. D. A área do retângulo é de 200 centímetros quadrados. O que é a área do retângulo? A área do retângulo, base vezes altura. Por que eu tenho que colocar entre parênteses? Para não confundir. A altura é um binômio. Por que a gente chama de binômio? Eu tenho um termo, dois termos. Um termo, monômio. Dois termos, binômio. Três termos, trinômio. De 3 para cima a gente chama de polinômio. Poli, vários. Nômio, termos, tá certo? Então a gente chama de polinômios. Isso que a gente fala rápido, né? Polinômio. Então, novamente, a minha altura ela está sendo representada por um binômio. A gente tem que lembrar que isso daqui é um número só. Só que esse x aqui está representando um número que está escondido. Então, isso daqui é um número só, por isso que ele tem que estar entre parênteses. O 12 multiplica a altura, tá certo? Igual a, qual foi o valor que ele passou para a gente? 200. Se por acaso você esquecer de colocar o parênteses, vai te dar a impressão que esse 12 está multiplicando só o x. E não é verdade, ele tem que multiplicar o 2 também. Vocês devem lembrar, se eu quisesse continuar, né? Daquele chuveirinho que eu falava para vocês. Isso daqui é uma propriedade da multiplicação, tá? Ó, distributiva. O quadrado e o retângulo têm o mesmo perímetro. O perímetro a gente já calculou anteriormente, né? O perímetro do quadrado é 4 vezes 2x, então dá 8x. Se tem o mesmo, eles são iguais. O outro é 28... Como é que eu estou puxando a memória? Eu apaguei. 28 mais 2x. É isso aqui. Isso. Tá? E para aqui, não precisa fazer mais nada não. F. O quadrado e o retângulo têm a mesma área. Show, vamos lá. A área do quadrado. 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado. Igual a base vezes
altura. Repara que eu já não coloquei mais o sinal de vezes aqui, né? Não precisa, já fica subentendido que estão se multiplicando. Belezinha? Ele pediu só para você escrever a equação, então a gente não mexe mais aqui. Mais para frente vocês vão estudar e vai dar para fazer muito mais coisa aqui, hein? Inclusive achar a solução. Quanto que realmente vale esse número x aí. Mas vamos lá. 5. Considere o retângulo a seguir, cujas medidas dos lados estão indicadas na mesma unidade. Vamos lá. Retângulo. Escreva uma expressão algébrica que represente o perímetro do retângulo. Então, a mesmíssima coisa que a gente vai seguir aqui, né? Deixa eu apagar esse anterior, que é para não confundir. Show de bola. Perímetro, soma de todos os lados. Então, vamos lá. Não podemos esquecer que esse 3x ele se repete aqui em cima e a altura se repete aqui do lado. Então, 3x mais 3x eu tenho 6x. Lembra, o número ele não se mistura com a letra na soma e na subtração. 5 mais 5 eu tenho 10. Não posso somar esses caras aqui. E fica assim. Ponto. Beleza? B. Calcule o valor do perímetro para 7. Ah, agora sim, ó. O que eu vou fazer? Ele está pedindo para você colocar um valor para o x. Ele está falando para você que o x vale 7, ó. Então, aonde eu tenho o x, eu vou colocar o valor de 7. É isso. Tá certo? Eu vou calcular. 6 vezes 7, 42. 42 mais 10, 52 unidades de medida. Escreva uma expressão algébrica que represente a área, base vezes altura. 3x vezes 5. Lembrando que eles estão se multiplicando. 3 vezes 5, 15x. Eu posso multiplicar a letra com o número, fica assim, tá? Na letra dele vai pedir para você fazer a mesmíssima coisa. Então, 15 vezes o 7. Isso aqui vai me dar quanto? 7 vezes 10, 70. 7 vezes 5, 35. 70 mais 35, 105 unidades de medida ao quadrado, porque é a área. Belezinha? 6. É engraçado que uma matéria, ela mistura-se muito a matéria que vai vir ainda para frente. Qual é a área de um trapézio com a altura de 10, cujas bases medem? Vamos lá, vamos lembrar da fórmula da área do trapézio. Fórmula da área do trapézio. Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Eu, quando vou resolver essas questões, eu gosto sempre de escrever a fórmula antes, porque de tanto que a gente vai repetindo, a gente acaba decorando. Já deve ter alguém me mandando mensagem aqui, só um minuto. Voltei. Alunos atendidos. Vamos lá. Então, ó. Quando ele fala as bases, eu posso colocar aqui em qualquer ordem, tá, pessoal? Lembrando que a ordem das parcelas não altera a soma. Então, nós temos aqui, ó, 12 mais 18, base maior, base menor, tanto faz você trocar, vezes a altura, que é 10, dividido por 2. 12 mais 18 dá 30. 30 vezes 10, 300. 300 dividido por 2, 150 centímetros quadrados. Dessa vez ele te deu a unidade de área. B. Qual é a área de um losango em que as medidas das diagonais são? Vamos lá. Qual é a fórmula da área do losango? Diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Então fica assim. 7,4 vezes 5,4 dividido por 2. Belezinha? Vamos fazer essa multiplicação aqui no cantinho. 7,4 vezes 5,4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 7, 28. Mais 1, 29.
5 vezes 4, 20. 20. 5 vezes 7, 35, 37. Somou 9, 9, 3. Duas casas decimais, duas casas decimais. Então vai ser esse número aqui. Dividido por 2. Belezinha? Então a gente pode até usar esse espaço aqui. Não, minto. Eu vou colocar aqui, ó. 3996 dividido por 200. Por que 200? Eu vou tirar a vírgula para a gente poder trabalhar com o número inteiro, tá certo? Se são duas casas decimais, eu tenho que multiplicar por 100. Multiplica por 100 de um lado, para balancear você tem que multiplicar por 100 do outro lado também. Então olha lá, 399 por 200 dá 1. 1 vezes 200 sobrou quanto? 199, baixou 6. 1996. 1996 dividido por 2, por 20, vai dar, deixa eu pensar aqui, 9. 90. Não, 9. 9 vezes 200 vai dar 1.800. Tá certo? Vai sobrar aqui 196. Não vai dar, é menor, né? Coloca um 0 e uma vírgula. Tá certo? Vai ser por 9 de novo. Dá 1.800. Sobrou 160. 0, não coloco mais nada aqui, porque você acrescentou só um 0. E 8 vezes 200, 1.600, fecha a conta, passa a régua, tá aqui, ó. 19,98 centímetros quadrados. Belezinha? Então, repara, a gente precisa o tempo todo, né? Tá indo e voltando na matéria. Aqui a gente já está multiplicando de novo. Número decimal. Então a gente acaba não esquecendo, né? Porque a gente está trabalhando o tempo todo. Calcule a área do paralelogramo. Paralelogramo nada mais é do que a área do retângulo, que é base vezes altura, 20,8 vezes 10,4. Vamos lá. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 0 mais 3. 4 vezes 2. Multiplicar por 0. E multiplicar por 1, a gente só repete o número. Soma 2, 3, 8, 8, 16. Foi 1, ó. E 2. Duas casas decimais. Duas casas decimais. Está em centímetro? Centímetro quadrados, está aqui. 8. Na malha quadriculada, considere que cada quadradinho tem 1 centímetro de medida de área. Calcule a área de cada triângulo. Povão, fórmula da área do triângulo: base vezes altura dividido por 2. Por quê? O triângulo ele é a metade do retângulo, né? Então, o triângulo A será, vamos contar quantos tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de base, vezes altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também, dividido por 2. 6 vezes 6, 36, divide por 2, 18 centímetros quadrados. O meu triângulo B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de base. 1, 2, 3, 4 de altura. 8 vezes 4. 8 vezes 4, 32. Dividido por 2, 16 centímetros quadrados.
Você pode dividir antes também, tá? Você pode fazer aqui 8 dividido por 2, depois multiplicar 4 vezes 4, 16, dá a mesma resposta. Belezinha? O artifício aí que vocês vão usar vai de cada um. Tem gente que faz essa conta aí só de olhar, tem gente que demora um pouquinho mais. 9. Resolva os seguintes problemas. Um terreno que tem forma de retângulo mede 16 de frente por 22 de fundo. Determine quantos metros quadrados a área do terreno. Showzinho, tranquilinho. 16 vezes 22. Tá certo? Vamos lá. 6 vezes 2, 12. 12, 13. Multiplicar por 1 é só repetir. Soma. Belezinha? Então tem 352 metros quadrados. É um terrenão. Em um terreno de 120 por 90, será plantada grama a custo de R$3 o metro quadrado. Qual o custo total de planta? Então, primeiro a gente tem que saber quantos metros quadrados tem ali. 120 vezes 90. Repara que você pode esquecer um pouquinho do zero, multiplicar só 12 vezes 9 e acrescentar esses zeros depois, tá? É a mesma coisa. 9 vezes 2, 18. 9 mais 1, 10. Coloca aqueles dois zeros que a gente tinha tirado. Ó. Então, eu tenho de área 10.800. Só que a cada um metrinho desse eu gasto R$3. Então, vai ser isso aqui vezes 3. 0, 0, 3 vezes 8, 24. 0 mais 2, 3 vezes 1. Tá aqui, ó. 32.400 reais que eu vou gastar só para plantar grama. E eu vou te falar que tá até barato. Calcule a área do trapézio. Bem simplesinho, né? Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos lá. 9 mais 4 dá 13. Vezes 6,5 dividido por 2. Ó, já vou dividir logo, tá? Que eu tenho certeza que pouca gente fez assim, mas já vou mostrar que dá para fazer assim também, ó. Quanto que é 13 dividido por 2? É metade de 13. É 6,5. Embaixo vai ficar 1. Então, no total, o que, que nós queremos? 6,5 vezes 6,5, ok? 6,5 vezes 6,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6 dá 30. 32. 6 vezes 5 dá 30. Deixa eu ver aqui que eu fiz já rápido, eu acho que tivesse me perdido. 6 vezes 6, 36. Mais aqueles 3, 9. 5, 2, 12 e 4. Duas casas decimais, duas casas decimais. Então, meu trapézio tem 42,25 centímetros quadrados de área. Vocês podem ver que todos os exercícios são assim, tá, pessoal? Eles não diferem, não. Se você lembra da fórmula, você com certeza não tem mais dificuldade com números decimais, porque a gente viu isso pra caramba no ano passado. Você consegue matar qualquer questão. As interpretações são fáceis. O losango representado na figura abaixo foi obtido pela ligação dos pontos médios dos lados do retângulo, que mede 12 por 5 centímetros. Qual é a área do losango? Povão, a área do losango é diagonal maior. Se você reparar, a medida da diagonal maior é igual à medida do lado. Tá certo?
E a diagonal menor é igual à medida da altura. Então ele já está te dando aqui as medidas. Não estressa não. Letra A, diagonal maior vezes a menor dividido por 2. 12 dividido por 5 dá 6, vezes 5, 30. Está aqui. Centímetros quadrados. Estava esquecendo da unidade de medida. A área da região entre o losango e o retângulo. Então ele quer saber isso aqui, ó. Tá? Isso aqui. Não precisa fazer grandes contas, não. Por quê? A área do losango é 12 vezes 5, que é base vezes altura. Tá certo? Isso aqui dá 60. A área do retângulo, a área do losango é 30, que é metade. Ou seja, sobrou quanto para outra parte? 30 centímetros quadrados. Tá certo? É o que sobrou. Imagina que ele cortou o losango aqui e sobrou isso aqui. Esses 4 triângulos, né? Complete a tabela com os valores correspondentes às áreas dos retângulos. Então a gente tem que multiplicar isso daqui. Acho que não precisa ficar fazendo isso tudo. Eu ficar fazendo aqui, porque isso aí é bem repetição, né? Sempre a mesma coisa. Então vamos lá. Será que eu vou conseguir escrever aqui? Será? 3 vezes... É retângulo, então é só multiplicar esses dois aqui. 3 vezes 4,2, 3 vezes 42. Dá 128. Vírgula, que é uma casinha decimal. 10 vezes 6,5 é 65, sendo uma casa para a direita. 12 vezes 8 dá 80 mais 16, 96. E 240 vezes 5,5 é o que vai me dar mais trabalho, que eu não consigo fazer isso de cabeça. Eu sou lento para fazer essas coisas de cabeça. Então, ó, 5 vezes 0, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 2, 10, 12. Tá certo? E o 5 a gente acabou de fazer, né? Então é só repetir. 0, 0, 2, 1. Soma. 0, 0, 2, 3, 1. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então a área aqui é 1320. Sai pra lá. Saravá. 13. Explica o que se pede. Conhecendo a medida do lado de um quadrado, como calcular a sua área? E você escreve, né? Lado vezes lado. Ou você escreve o produto dos lados. Você pode escrever por extenso mesmo, né? O cara que inventa isso aí, ele quer ajudar, mas acaba atrapalhando muito. Lado vezes lado. Ou só lado ao quadrado. Conhecendo as medidas dos lados de um retângulo, como calcular a sua área? Produto da base com a altura. Tá certo? Você pode escrever a fórmula ou escreve por extenso, né? A medida do lado do quadrado maior é de 15. A medida do lado do quadrado menor é de 8. Calcule a área da região compreendida entre os dois quadrados. Muito parecida com essa daqui, né? Então imagina que você tem esse quadrado maior, você recortou esse menor e você tirou daqui. Eu quero saber o que sobrou. Tá certo? É literalmente isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar aqui a medida do maior. Quanto que dá aqui de área do maior? É 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225. 15 vezes 15. E eu vou subtrair com a medida da área do menor, que é 64. Tá certo? Vou fazer essa subtração. Que eu tinha o grandão e retirei o pequeno. É basicamente isso. 5 menos 4 dá 1. 22 menos 6 vai me dar 16. Então tá aqui, ó. 161
centímetros quadrados. Belezinha? Considerando que 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados, transforme as medidas em metros quadrados. 2 hectares, 20.000. Muito fácil, né? É só multiplicar. 3,2 hectares. Então, 3,2 vezes 10.000. Macete. São quantos zeros? São 4 zeros. Então, são 4 casas que eu vou jogar para a direita. 3, 1, 2, 3, 4. Ó. 32.000 metros quadrados. Considere que um retângulo e um triângulo têm a mesma medida de base e a mesma medida de altura. Um retângulo e um triângulo. Então, se a área do retângulo é A, qual é a área do triângulo? É a metade. A dividido por 2. Por que ele fez isso? Não dá pra entender, cara. Do nada, cara. Jogou lá pra cima. A dividido por 2. Tá certo? Ou A sobre 2. Coloca em forma de fração. Mesma coisa. Você pode colocar a metade de A. Considere o quadrado cujo lado mede 20 centímetros. Determine a razão entre o perímetro e a medida do lado, nessa ordem. Bom, quadrado mede 20, então 4 vezes 20, que é o perímetro, eu tenho 80. Dividido, porque é uma razão é uma divisão, uma fração. Medida do lado é 20. 80 por 20, tá certo? A gente pode dividir isso aqui, pode simplificar. 4 para 1. Beleza? Mas se colocasse para mim só 80 dividido por 20 já estava bom. A medida do lado e o perímetro, ele trocou, né? 20 dividido por 80 ou 1 para 4. Belezinha? 18. A medida do perímetro de um triângulo. Deixa eu só dar uma pausa aqui, pessoal, que eu tenho que ver aqui. Voltei. A medida do perímetro de um retângulo é de 72 metros. O lado maior mede 4 a mais que o lado menor. Determine as medidas dos lados desse retângulo. Então, povão, a gente pode pensar aí no seguinte. Eu gosto sempre de desenhar, que é para ilustrar o que está acontecendo ali, né? Então ele fala assim, ó, o lado maior mede 4 metros a mais que o menor. Então vamos supor que o menor meça x. Esse cara aqui vai ser 4 mais x, ou x mais 4. Por quê? Ele falou que mede 4 metros a mais que o menor. E qual seria o perímetro? O perímetro seria 4x mais 4 mais x. Lembra que se repete aqui e aqui, né? E a altura? X mais x. Ele falou que o perímetro mede 72. Então isso aqui é igual a 72. Certinho? Vamos somar os x. 1, 2, 3, 4x. Agora os números. 4 mais 4, 8. Lembra que eu não posso somar, tá? Letra não mistura com número. E agora a gente vai usar aquela velha famosa operação inversa, né? Mais 8 vem para cá, menos 8. Então 4x é igual a 72 menos 8. Isso aqui vai me dar 84. 64, perdão. Então 4x é igual a 64. Então, ó, 4 vezes um número que dá 64. Que número é esse? 16. Certinho?
ele quer o quê? Determine as medidas dos lados. Eu sei que a medida do menor é igual a 16. Sai daqui, desgraça. O menor é igual a 16. E o maior? Ele fala que é 4 metros a mais. Então o maior é 20 metros. Belezinha? Nada mais é do que uma boa e velha equação que a gente acaba montando aqui para poder resolver isso aqui. 19. Em relação aos quadrados de lado L e 2L, representados a seguir, escreva V, blá, tá. A área do quadrado maior é o dobro da área do quadrado menor. Vamos ver se isso aí acontece? Se é isso realmente que acontece? O menor, ele tem... Cara, isso aqui aparece no pior lugar possível. A área do menor, que é L, L vezes L é L ao quadrado. O maior vai ser 2L vezes 2L, que dá 4L ao quadrado. O que aconteceu com este número aqui para este número aqui? O que está acontecendo? Estou multiplicando por quanto daqui para cá? Hein? Estou multiplicando por 4. Então a área do maior ele é 4 vezes maior do que a do menor. Aqui ele está perguntando se é o dobro. Nope. Falso. O perímetro do quadrado maior é o dobro do perímetro do quadrado menor. Quadrado menor, qual é o perímetro? 4 vezes L. Ok? O maior, o lado é 2L. 4 vezes 2L, 8L. Então, o que aconteceu com esse número para esse número? Eu multipliquei por 2. É o dobro? Sim, é o dobro. A área do quadrado menor é 1/4 da área do quadrado menor. Sim, se eu pego e divido o quadrado menor em 4, ó, esse cara aqui ele vai caber direitinho aqui dentro. Ou deveria, né? Não é à toa que ele é 4 vezes maior. Tá certo? Na figura, a altura de cada triângulo é igual à medida do lado do quadrado. Sendo assim, se a área do quadrado é igual a 25 centímetros quadrados, determine a soma das áreas dos quadrados dos triângulos. Show! Ele falou para mim que a área do quadrado é igual a 25. A gente pensa no seguinte: a área não é lado vezes lado? Então, um número que foi multiplicado por ele mesmo deu 25. Procura na tabuada. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? Eu já estou na minha segunda garrafa do dia. Dá 5, né? Então tem aqui, ó, 5, 5, 5 e 5. Belezinha? Deixa eu ler o resto que eu não prestei atenção direito aqui. A altura de cada triângulo é igual à medida do lado do quadrado. Show. Então, cada triângulo desse tem base igual a 5 e altura igual a 5. Um triângulo desse é 5 vezes 5 dividido por 2. 25 dividido por 2 dá 12,5 centímetros quadrados. Isso aqui é só de 1, né? Só umzinho. Só que ele quer a soma, né? São 4. Eu vou fazer 12,5 vezes 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. 4 vezes 1, mais 1. Beleza?
uma casa decimal, uma casa decimal. Tá aqui, 50 centímetros quadrados. A altura do retângulo a seguir é 6 centímetros. E todos os triângulos desenhados são do mesmo tamanho. Ele podia ter colocado a altura aqui, né? Não sei porque ele não colocou. A área do retângulo, base vezes altura. Base, 30, altura, 6. 6 vezes 3, 18, 180 centímetros quadrados. Ele quer agora a área de cada um dos triângulos. Para saber a área, basta eu saber a base. Que é isso aqui? Vamos lá. Em quantas seções eu estou dividindo isso aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 30 centímetros dividido para 5. Ou seja, eu tenho 6 centímetros de base. E a altura, que vem daqui até aqui, ó. Essa altura mede quanto? É metade da altura do retângulo. Ele falou para você que é de 6, então a altura do triângulo é de 3. A altura do triângulo é base vezes altura dividido por 2. 6 vezes 3, 18, divide por 2, 9 centímetros quadrados. Considere que o lado BC do triângulo abaixo foi dividido em 3 partes congruentes. Isso significa que são iguais. E que a sua área é igual a de 30 centímetros quadrados. Qual a medida da área do triângulo? Beleza. Pessoal, é o seguinte, quando eu faço isso, essa divisão, eu estou pegando e estou dividindo a área do triângulo todo em 3 partes iguais. Então, se a área do triângulo todo é de 30, cada um desse vai me dar 10 centímetros quadrados. Qual é a área do triângulo ABD? ABD. 10 centímetros quadrados. Qual é a área do triângulo ADE? ADE. 10 centímetros quadrados. Qual é a área do triângulo AEC? 10 centímetros quadrados. Um insulto à nossa inteligência, certo? 23. Na figura está indicado um triângulo de base medindo B e altura medindo H. Tá certo? Além disso, também representado um paralelogramo com a mesma base e a mesma altura. Escreva V, tá. A área do triângulo menor, que é a metade... Perdão. A área do triângulo é menor que a metade da área do paralelogramo. Não, se ele está dividindo o paralelogramo em 2 partes iguais, a área do triângulo só pode ser a metade do paralelogramo. A área do paralelogramo é maior que o dobro. Não, é igual ao dobro. A área do triângulo é a metade da área do paralelogramo. Verdadeiro, a única que é verdadeira aí. Marcos comprou um terreno em forma de um trapézio, conforme indicado na figura abaixo. Determine a área do terreno. Vamos lá. Base maior mais a base menor. Lembra que essa figura está de lado. Vezes a altura dividido por 2. Então, nós temos lá 70 vezes 30. 70 vezes 30 dividido por 2. Você pode dividir qualquer um dos dois aqui logo por 2 se quiser, tá? 7 vezes 3, 21. Mais 2 zeros. Divide por 2. Belezinha? Isso aqui vai dar 1050. 1050 metros quadrados. Triplicando a medida do lado de um quadrado, o que acontece com a medida do perímetro?
Ei, Laia, subiu esse treco aqui. Então, triplicando a medida do lado de um quadrado, o que acontece com a medida do perímetro? Vocês podem fazer aí uns testes, né? Vocês podem colocar um valor qualquer, vai testando o valor, testa uns números, você pode colocar uma letra, que é o que eu vou fazer. Triplicando a medida do lado de um quadrado. Então, se o lado era L, agora vai ser 3L. Tá certo? O que acontece com a medida do perímetro? O perímetro antes era 4 vezes o lado. 4 vezes L. Se o lado passou a ser 3 vezes ele, eu tripliquei a medida do lado, eu tenho que triplicar isso aqui também. Vezes 4, que dá 12. Então, 12 é o que de 4? É o triplo. O que acontece com a medida do perímetro? Triplica. O que acontece com a medida da área? Então, a área, antigamente, era L ao quadrado. Se eu triplicar o lado, vai passar a ser 3L vezes 3L. 3 vezes 3, 9L ao quadrado. Então, o que aconteceu daqui para cá? Ele fica 9 vezes maior. Em relação ao retângulo maior, o losango e o retângulo menor representados na figura abaixo, V ou F. Vamos lá. A área do losango é a metade da área do retângulo maior. Sim, nós vimos isso até numa questão anterior, lá para cima aqui. Tá? A área do losango é a diagonal maior, que é o lado, diagonal menor, que é o lado, o outro lado. Só que dessa vez eu tenho que dividir por 2, porque é losango, então é metade. A área do retângulo menor é igual a metade da área do retângulo maior. Bom, povão. Não dá para afirmar nada, pelo que eu estou vendo aqui. Não posso dizer que é metade nem que é o dobro. Não posso afirmar. Porque não tem medida, eu não conheço nenhuma propriedade quando eu coloco o retângulo aqui dentro do losango. A área do losango é o dobro da área do retângulo menor. Deixa eu pensar aqui. Porque eu não sei quanto é que mede essa distância daqui até aqui, então também não tem nada para eu afirmar não. Bom, não sei, eu posso dar uma pesquisada a respeito dessa questão para frente, porque eu desconheço qualquer tipo de relação. 27. Na ilustração está representada uma parede de casa de Laura. Da casa de Laura. Sabendo-se que as medidas estão em metros, determine a área total da parede. Base vezes altura. 7 vezes 2,8. 7 vezes 2,8. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 2, 14. Mais 5, 19. Uma casa decimal, 19,6 metros quadrados. Beleza? Qual a área ocupada pela porta? 0,8 vezes 2,1. 2,1, 0,8. Esquece um pouquinho as vírgulas. 8 vezes 1, 8 vezes 2. Tá certo? Multiplicar por 0 não ia acrescentar nada, colocar aqui. Duas casas decimais. Duas casas decimais, 1,68 metros. E a janela? 1,1 vezes 1,2. Vezes 2, vezes 1, soma. Duas casas decimais, está aqui. Duas casas decimais.
Considerando que cada quadrado na malha quadriculada mede 1 centímetro de área, determine a área do... Ó, figura bem parecida, né? Losango ABCD. Diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso? 1, 2, 3, 4, dobro, 8. Isso. 1, 2, 3, 4. Então vai ficar diagonal maior. Esse negócio me irrita muito, cara. Eu tenho que ver como é que desabilita essa porcaria. Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. 8 vezes 4 dá 32. Dividido por 2, 16 centímetros quadrados. Retângulo, o verdinho aqui, o menor, né? 1, 2, 3, 4 vezes 2, 8 centímetros quadrados. Olha, por essa figura aqui, que está parecida com a outra, né? Eu posso dizer que é metade, mas pelas informações que ele me passou lá naquela questão, não posso afirmar nada ainda não. Eu sei que tem gente que deve estar olhando isso aqui, deve estar pensando aquilo lá, né? 29. A linha tracejada representa seguir... Determine a área da figura completa. Trabalho de formiguinha, né? Então a gente tem aqui, ó, a área desse pequenininho é base vezes altura, 2 centímetros quadrados, 1 vezes 2. A área desse segundo aqui, base, 3. Altura, ó, 2 mais 1, 3. 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados. E o grandão aqui é 3 vezes 5, 15. No total, eu tenho 15 mais 9, 24, mais 2, 26 centímetros quadrados. No desenho a seguir, está representado um grande escritório. As linhas tracejadas indicam que foi dividido em retângulo, triângulo e trapézio. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. A base, 12. Altura, 10. E no final eu pego isso aqui e divido por 2. 120 dividido por 2, 60 metros quadrados. Retângulo, base vezes altura, 24 vezes 12. Dá 240 mais 48, 288 metros quadrados. A área do trapézio. Você não vai dar espaço para fazer aqui não. Base maior, 16. Mais a base menor, vezes a altura dividido por 2. Então nós temos aqui 16 mais 6, 22. Vezes 8 dividido por 2. Posso dividir logo, ó, se eu quiser. Dá 11. 8 vezes 11, 88 metros quadrados. Tá certo? Num terreno, conforme mostrar... Eu acho que a gente fez essa questão não tem muito tempo, não. Essa questão não me é estranha. Determine o valor pago pela grama a ser plantada. É o seguinte, ele vai plantar só aqui nessa área verde, né? Só que ele vai pagar 7,50 o metro quadrado. Então o que eu vou fazer? Vou calcular, né? Primeiro tudo. Qual seria a minha área completa?
do terrenão. 30 vezes 18. 3 vezes 18. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 1, 5. Coloca mais um zero, né? 540. Porque era 30, né? Esse aqui é o meu terreno inteiro. Aí eu vou descontar o trapézio, né? Que é a minha calçada. Base maior mais a base menor. Isso. Vezes a altura dividido por 2. Então nós temos aqui 30 vezes 6. 180, né? Dividido por 2. 90. Então tudo é 540. Eu tenho que tirar 90. Então 540 menos 90, que é minha área da calçada, ela, que eu não vou forrar ela, né? Com a grama. Dá 430, não. 450. Eu sou burro. 450, beleza? Só que eu vou pagar 7,50 a cada 1 metro quadrado desse aqui. Então vai ser 450 vezes 7,5. 5 vezes 0. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20, 22. 7 vezes 0. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 4, 28. 31. Soma. Uma casa decimal, uma casa decimal. Vou pagar R$ 3.375 para poder gramar. 32. Na figura abaixo do quadrado ABCD, tem área igual a 64 centímetros quadrados. Enquanto o quadrado ABCD, tá, beleza, 64 centímetros quadrados, a raiz quadrada de 64 é 8. Então significa dizer que esse cara aqui tem 8. Desgraça, não posso tirar o mouse daqui que ele volta para cá de novo. Tem 8 centímetros de lado. E o menor tem 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Significa dizer que ele tem 4 centímetros de área. Determine a área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. 8 vezes 4 dividido por 2. Posso dividir logo, ó. 4 vezes 4, 16. Para construir um tangram, Lúcia utilizou uma folha de papel quadriculado de 16 centímetros de lado. Sendo assim, 16 centímetros de lado. Isso aqui é outra que eu acho que a gente já fez. Cada quadradinho representado na figura abaixo tem 4 centímetros de medida de lado. Qual é a área de cada um dos triângulos menores? Bom, eu vou escrever a área aqui, tá? Ele falou que tem 4 de lado, então eu tenho aqui metade a cada um. Isso, 4 vezes 4, 16. Então tem aqui 8, mais 8, 16, 16, tá certo? Eu tenho aqui 8, 8, 16, 32. 16 mais 8 mais 8, 32 também. 16 mais 8 mais 8, 32. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 vezes 8, 32. Mais 32, 64, 64. Belezinha? A gente já respondeu tudo aqui.
Uma folha de papel quadriculado representando o terreno. Cada quadradinho representa a medida de 1 metro. As questões são sempre as mesmas, né? A medida do contorno desse terreno. Só a gente contar. Deixa eu só fazer uma marcação aqui para não esquecer, né? E desgraça. Ai, meu Deus do céu. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 46 metros, né? Cada um tem metro. A medida da área desse terreno. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Você pode contar um por um, né? Que eu não aconselho muito. Ou você pode fazer isso aqui, ó. É dividir em setor. Deixa eu ver aqui se eu pego o mais redondo possível, cara. Ah, cara, com certeza tem disposição melhor do que essa, mas... Olha lá o que eu fiz. Eu subdividi ele todo, né? Isso aqui eu vou preferir contar. Então tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4 de altura por 4. 4 vezes 4, 16 aqui. 3 por 2, 3 vezes 2, 6. 1, 2, 3, 4 vezes 2, 8. 4 por 4, 16. Aqui eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então tem que pegar e somar isso tudo. 12 mais 8, 20. 26. 26 mais 32 dá 58 metros quadrados. Desenho abaixo está representada para... Beleza, determine em metros quadrados a área do triângulo, do quadrado e do retângulo. Base, 8. Altura, ó, igual para todo mundo, é 12, né? Então nós temos aqui 8 vezes 12 dá 80 mais 16. É mais fácil dividir, né? Porque... Caraca, maluco, que negócio chato, cara. Um dia eu aprendo. 8 vezes 12 dividido por 2, né? Então não vou fazer 8 vezes 12 e depois dividir. Eu vou cortar logo, que é mais fácil. Aí fica 4 vezes 12. Dá 48. Tá? O resto a gente não divide, a gente só multiplica, né? Base vezes altura, 12 vezes 12 dá 144. 5 vezes 12, 60 metros quadrados. 36. Um triângulo foi construído dentro de um quadrado cujo lado mede 10. É para te dar a base e a altura, né? Qual é a área do quadrado? 10 vezes 10, 100 centímetros quadrados. Qual é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. É isso aqui dividido por 2, né? 50 centímetros quadrados. Molezinha. Nossa, tá doendo as costas. A figura abaixo, a base do retângulo. Mede 6,4 a altura. Calcule a área do retângulo e do losango. A gente já sabe que a área do losango é metade do retângulo. Então nós temos... Vai esse treco de novo voltar para lá. 6,4 vezes 4,5. 5 vezes 4 dá 20. 30, 32. 4 vezes 4, 16. Foi 1. 4 vezes 6, 24.
4, 25. 0, 6, 7, 8, 8, 2. Duas casas decimais, duas casas decimais. Então essa daqui é a área do retângulo. E do losango? É metade. Certinho? Ufa, foram 37 exercícios aí. Puxado, né? Mas enfim, chegamos ao final. Até a próxima, pessoal. O professor vai beber uma água. Fui.